A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Estamos surpresos com o que está acontecendo com Israel, mas são também cumprimentos da palavra de Deus, sem dúvida alguma. Então a gente tem que estar atento. O problema é que às vezes a gente descuida e muitos dos nossos não costumam estar atentos aos acontecimentos. E tudo que acontece com Israel e com a igreja, é claro, tem a ver com Bíblia. Eu achei curioso que a gente estava já algumas quintas-feiras estudando sobre Hebreus, diferença de Antiga Aliança e Nova Aliança, enfim. E acontece essas coisas com Israel nessa semana, esse ataque terrorista, né? E tem tudo a ver com essas coisas. O fato é que é um momento muito confuso, né, dessas coisas, porque hoje a internet é esse poderoso meio de comunicação e as pessoas acham que podem botar de tudo ali. Então tem gente entendida do assunto, enfim, mas tem outros que é muita bobagem, outros muita incoerência, e sai de tudo, né? A verdade é essa. Mas nós como igreja temos que estar atentos àquilo que é bíblico, àquilo que é sinal bíblico, né? Isso que é importante. Falamos semana passada, a gente vai continuar hoje falando sobre a superioridade do ministério de Jesus Cristo. Então é importante eu ressaltar esta área aqui, que o mandamento bíblico, e como acabamos de fazer, orar por Israel, é orar pela salvação de Israel. Porque a salvação ou a paz de Israel está em reconciliar com Deus. E só pode reconciliar com Deus através de Jesus. E como eles rejeitaram e continuam rejeitando Jesus, está difícil de ter paz, né? Paulo diz que nós temos o que Jesus veio e trouxe, nos deu o ministério da reconciliação. Então a paz de Israel depende de reconciliar com Deus, e o único caminho é Jesus, porque a antiga aliança já foi, e por ela ninguém se salvou. A salvação e a paz com Deus só está na nova aliança por Jesus Cristo. E a salvação depende disso, depende desse fato. Então tem muitos detalhes. Israel acabou seu período de monarquia, começou a decadência lá em 722 a.C., quando a Síria dominou o Reino do Norte e acabou com tudo. 586, o Império do Sul, o Reino do Sul, que era Judá, mais a tribo de Benjamim, foram levados para a Babilônia. E a arca foi consumida, não se sabe que fim levou até hoje. Ezequiel capítulo 10 havia profetizado que o trono que os querubins ergueram com a glória de Deus saiu do templo, foi para a porta, e da porta foi embora. A glória de Deus saiu de Israel. Eles voltaram do cativeiro, aquilo que sobrou, o remanescente que sobrou do cativeiro da Babilônia, voltaram a reconstruir com Zorobabel um templo, mas a glória de Deus não estava mais lá, porque a arca não existia mais. Ageu disse: a glória da última casa será maior que a primeira. E a gente diz isso errado, a glória da segunda casa, disse a glória da última casa. Mas não tinha mais nada das glórias e riquezas de Salomão, nem tinha mais a arca. Como é que o segundo templo, o último templo, ia ter maior glória? Porque isso aponta para Jesus. E nos dias de Jesus, o templo que existia, que era o mesmo que Zorobabel construiu, mas Herodes, pouco antes do nascimento de Jesus, reconstruiu, reformou e fez aquele grande templo que ainda resta os muros lá. Mas a arca não estava lá. Era o lugar santíssimo sem a presença do Santíssimo, entendeu? Nunca mais a glória do Senhor voltou a Israel. Então a paz depende de reconciliar por Jesus. E Paulo fala isso em Romanos, capítulo 9, citando uma profecia de Isaías, que ainda que os filhos de Israel sejam tantos como a areia do mar, um remanescente será salvo no fim de tudo. Então, em meio a essas tragédias, prevista agora para a tribulação, que está acontecendo é apenas sinal, coisa pior ainda vai vir, e vai ser um remanescente que vai ser salvo, porque vão clamar pelo Messias. Não é mais a antiga aliança. Dentro disso é que eu não entendo como é que tem tantos movimentos religiosos hoje que querem, como dizendo, resgatar, começar a trazer práticas do judaísmo, já vou dizer aqui, simbologias e prática, quando essa aliança já foi. E quero falar alguns detalhes disso aqui. A superioridade, então, do ministério de Jesus comparado ao ministério de Arão, ministério e serviço, nesse foco, que está aí a partir do capítulo 4 de Hebreus, verso 4. Diz assim lá no capítulo 4, verso 14:
visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Superioridade do ministério de Cristo, então, com relação a não, ministério compassivo, compreensivo, misericordioso. Então, dizendo, cheguemos com confiança, porque temos um grande sumo sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é outra expressão usada no capítulo 5, certo? Então, primeiro aqui, ele demonstra essa superioridade, essa grandeza, porque o ministério de Cristo é de misericórdia, de compreensão, de graça, que o ministério do anterior do Arão não tinha. A lei, pelo menos teoricamente, né, doutor José, tem que ser aplicada na frieza da letra, sem sentimentalismos. É a dureza da letra. A lei cita, pelo menos a lei de Deus. A dos homens a lei é corrupta, né? Meio não, bastante. Mas pelo menos a lei de Deus é perfeita. Então tinha que ser aplicado. Então não tinha aquilo. Agora aqui o escritor aos Hebreus, que desse nosso sumo sacerdote é misericordioso, é compassivo, devemos chegar com confiança e não com medo diante dele. Aí depois ele retrata que esse sacerdócio, a partir do capítulo 5, é segundo a ordem de Melquisedeque. Significa rei de justiça ou rei de paz. Em Gênesis 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja bem, rei e sacerdote de Salém. Salém significa paz. E Salém aparece na Bíblia, esse nome Salém. Isaías cita Ariel, que significa leão do Senhor. Também é mencionado na Bíblia como Sião. Foi também cidade dos Jebuseus, por isso é chamada cidade de Jebus. E Davi conquistou essa cidade, Davi foi o grande conquistador, e passou a chamar-se Jerusalém. Mas Jerusalém, lá do hebraico, ele quer dizer habitação das pazes, no plural, porque fala da Jerusalém terrena e da Jerusalém celestial. Então esse é Jerusalém. No hebraico não tem a letra J, então eles pronunciam com I, Yerushalai, mais ou menos assim. Que é então habitação das pazes. E alguns traduzem como lugar de temor a Deus, o temor ao Senhor. Então esse pessoal complica um pouco. O certo é o seguinte: milênios de história que envolve espiritualidade, uma cidade que até hoje movimenta milhares e milhares de turistas praticamente todo dia, envolvendo fé, religião, tudo, tem muito mistério e muito o que se comentar. Então ela é realmente grande. Então veja bem, esse homem mencionado, Melquisedeque, que era rei e que era sacerdote. Não aparece na Bíblia nada sobre ele, genealogia, origem, fim, nada. Por isso ele é chamado de sacerdote eterno, que aponta para Jesus Cristo. Hebreus 5,6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, se referindo à profecia de Davi no Salmo 100, verso 4. Hebreus 5,10. Chamado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então era um homem que apareceu e foi, não tem genealogia, origem, coisa nenhuma, mas é chamado de sacerdote eterno. Aponta então para Jesus Cristo, tá bom? Aí vem uma terceira advertência nesta carta para a igreja, para os crentes. Hebreus, né? Foi escrito aos Hebreus, para os crentes hebreus, e serve para toda a igreja, lógico.
Uma terceira advertência contra a imaturidade. No verso 5, capítulo 5, verso 11, diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizesse negligente para ouvir. É uma exortação dura, não é verdade? O que está dizendo? Temos muito o que dizer, e coisas difíceis de interpretação, porque vocês se fizeram negligente para ouvir. O que está dizendo para a igreja, para os crentes hebreus? Vocês se fizeram negligente, então não estão em condição de entender ou compreender o muito que ainda temos a falar. É isso que o escritor está dizendo. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, quer dizer, pelo tempo de fé ou de crença, já deviam ser mestre. Mas ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Qual é os primeiros rudimentos? A antiga aliança. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, antiga aliança, e não de alimento sólido, mantimento sólido, né? Nova aliança. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. A palavra da justiça aconteceu em Cristo, porque então ainda é minha. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui ele exorta a imaturidade da igreja por negligência de negligenciar o ouvir, o aprender da palavra. Então isso também serve de advertência para nós, porque diante de tantos acontecimentos que está hoje indicando a conclusão e o fim dos tempos, e nós temos muita gente despreocupada e negligente quanto a afirmar sua fé na verdade em Cristo, e ficam buscando outros meios, fazendo até do evangelho negócio, procurando igreja evangélica para outros fins e não a salvação. Então são as absurdos que tem. Hebreus 6, verso 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Rudimento é aquelas coisas simples e básicas, lá no começo ainda meio mistura, nada perfeito, nada claro. Rudimentos é isso, certo? Então, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, que então, antiga aliança, prossigamos até a perfeição, nova aliança em Cristo, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Arrependimento de obras mortas, obras da lei, e da fé em Deus, nos rudimentos, aquela coisa simples da antiga aliança, que ela não se entendia perfeitamente esse negócio, mas se acreditava nos méritos pela lei, como falei. Verso 2: e da doutrina dos batismos. Eu quero explicar aqui porque eu acredito que muita gente lê aqui e acha que está vendo a contradição com o Novo Testamento. Nós não batizamos nas águas? Batizamos. Então, se alguém lê aqui e diz que está reprovando, por isso deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, nova aliança, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, né, coisa lá da lei, e da doutrina dos batismos. Que batismo era esse? O judeu tinha uns rituais de banho para purificação. É esse batismo, mergulhar. Lembra a história da Betseba, lá do Davi? A mulher, obrigatoriamente, após o período do seu ciclo menstrual, ela tinha que passar pelo banho da purificação. Então tinha lá uma banheira, uma talha d'água, coisa lá que ela ia mergulhar lá para esse banho de purificação. Os homens faziam isso também antes dos eventos festivos, Páscoa e outros rituais. Os sacerdotes tinham que fazer isso, tinham que banhar-se. Então esse aqui, a doutrina dos batismos, é isso que está falando aqui. Não é o batismo nosso do Novo Testamento, tá bom? Depois, da imposição das mãos, também, mas nós não temos uma lei de impor as mãos para consagrar ou para orar pelo enfermo, tá? Não é isso que eu estava falando. Qual é a imposição de mãos? Na antiga aliança, o pecador trazia 2 bodes para o sacerdote. O sacerdote sacrificava um bode e o outro, o pecador, colocava a mão na cabeça do bode, em posição de mãos, para transferir simbolicamente a sua culpa para o bode. Aí é pegado aquele bode e levado longe, abandonado no deserto para morrer, lá longe. Daí que vem a expressão bode expiatório. Transfere a culpa para o inocente, que não tem nada a ver,
e ele leva a culpa e vai embora. Então é esse aqui que ele está dizendo, ele chama de rudimentos da doutrina, simples, obscuras, sombras proféticas, né? Então eles querem voltar para aquilo lá, e as coisas profundas e grandes que precisamos muito aqui falar, vocês ainda não têm condição de ouvir porque ainda são meninos, negligenciaram o ensino. Essa é a exortação dura que ele está dando para os crentes hebreus e que de certa forma se aplica a nós também hoje, tá bom? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, que na antiga aliança isso era muito restrito, quase não tinha instrução sobre isso, certo? Então, eles deixamos esses rudimentos e vamos para frente. Capítulo 6, verso 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque de novo, certo? Segundo a ordem de Melquisedeque, citado novamente. Então, o sacerdócio de Cristo, a semelhança desse Melquisedeque, ele é melhor e superior. Para nós hoje talvez não dá tanto impacto para essa gente falar, mas para o judeu que há séculos e séculos seguindo esses rituais, de certa forma para eles isso era ofensivo. Pedir para negar aquilo lá e entrar com uma nova aliança de outra maneira era difícil. Então nós também precisamos entender um pouquinho disso para poder entender a profundeza da palavra e não cairmos em essas ciladas, como existem muitos movimentos novos trazendo coisas para cá, e a gente também ter aquela visão antiga, já falei na outra quinta, de achar que é cumprindo regras que nós merecemos perdão, ou salvação ou justificação, e não é assim, certo? Aqui ele entra mostrando a superioridade, e ele diz que Arão pagou o dízimo a Melquisedeque. Como assim? Arão não tinha nem nascido ainda, lógico. Mas fala, o versículo 1 diz, por extensão, uma vez que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, ele diz assim, o menor é abençoado pelo maior. Então ele olha a grandeza de Melquisedeque, o próprio patriarca Abraão, o pai, né, dos que têm fé, o pai da fé, e tudo como se diz, pagou, deu o dízimo a Melquisedeque. Então aí o escritor brasileiro vai dizendo isso, mostrando a grandeza, ao dizer que Jesus é sacerdote por outra linhagem, não a linhagem de Arão e de levitas, né? Então os sacerdotes levitas também foram imperfeitos nessas coisas, tá? Valendo ressaltar aqui, fala de Abraão, que Abraão voltou da guerra, quando resgatou Ló e venceu aqueles reis todos que haviam destruído Sodoma, lá, pregado, vencido. E Abraão vai lá e resgata, ele volta com os despojos de guerra, como era costume. Ele diz que o Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e abençoou Abraão. E daí diz assim, e Abraão deu-lhe o dízimo. Hoje às vezes a gente inverte, não é assim? Na nossa sede de bênção e necessidades, a gente diz, dá o dízimo para você ser abençoado, para Deus te abençoar. É o contrário. Ele primeiro foi abençoado, ele deu o dízimo. O que é isso? Sinal de honra e reconhecimento. Aleluia. Entendeu? É o inverso. Então o sacerdote veio, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. E Abraão deu-lhe o dízimo. Então um ato de reverência, de gratidão e de honra, isso é dízimo. Quem é que dá dízimo? Quem reconhece que foi abençoado por Deus e traz de ato de honra a Deus. Claro que tem a promessa da proteção de Deus, mas dá porque foi abençoado. Então esse é o princípio. E ele fez isso. Então ele diz, olha a grandeza desse que o próprio Abraão deu dízimo para ele. Capítulo 7 de Hebreus, verso 11, começa dizendo, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando seu sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então foi mudado. Lembrando que o próprio Moisés, eu falei semana passada, havia profetizado, dizendo, o Senhor levantará um profeta dentre vós, semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir.
E Pedro lembrou muito bem disso em Atos 3, na sua pregação, dizendo: bem disse Moisés, né, que ia levantar um novo profeta semelhante a ele, a quem ele ouvir, e ele disse assim: quem não ouvir este profeta será exterminado. Moisés disse: um profeta semelhante a mim. Moisés foi o profeta legislador da antiga aliança. Na nova aliança já estava profetizado Jesus, o legislador da nova aliança, que mudou a lei porque mudou o sacerdócio. O sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico acabou. Veja bem, em 722, quando Israel foi dominado pela Síria, praticamente se terminou. Depois de dominar as duas tribos do sul, foi para a Babilônia e acabou. Reconstruir o templo, não tinha mais a arca. E hoje é praticamente difícil identificar quem são as tribos de Israel. Quem é hoje descendente de Levi para ser sacerdote? Quando Israel emancipou em 1948, vocês vejam bem, lá do Império da Babilônia, quando eles estiveram escravos, foi lá em 580 e poucos, eles foram libertados em 530 e alguma coisa antes de Cristo. Eles não tiveram mais rei, liberdades, porque passou do Império Babilônico para o Medo Persa, para o Império Grego, depois do Império Romano até os dias de Cristo, e foram dominados. No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém, o templo foi destruído, restou aquele pedaço que nós vemos no Muro das Lamentações, e agora, isso é chamado a diáspora de Israel, e agora está chamado o período sionismo, que é o retorno a Sião, que começou em 1948 com a independência de Israel, foi declarado, tomado posse num dia como independente, como nação, no outro dia todos os países árabes voltam a atacar Israel, começou a guerrear no outro dia já. No primeiro dia de independência começou a guerra. E Moisés havia dito: quem não ouvir este profeta será exterminado. Rejeitaram Jesus quando pediram a crucificação de Jesus. O que eles disseram para Pilatos? Pilatos disse: eu não vejo pecado nesse homem. Ele disse que caia sobre nós o sangue dele. Você dizer mais alguma coisa? Meu Deus. Tem que parar com essa idolatria de Israel. É um povo digno de misericórdia, compaixão, tem que orar e implorar pela salvação deles, como orando por qualquer pecador. Salvação hoje só por Jesus. Enquanto você não reconhecer isso, e daqui o sacerdócio mudou, a antiga aliança acabou. A profecia é que um remanescente vai ser salvo nesse fim, vai salvo através de Jesus. A Bíblia é clara a dizer que não há salvação fora de Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, eles são salvos, aqueles que serão salvos no Antigo Testamento, foram salvos, pela esperança do Messias que viria. Então, muitas pessoas fiéis lá do Antigo Testamento que esperavam ansioso pelo Messias. E isso a Bíblia diz que eles são salvos por essa esperança. Mas os outros que rejeitaram e continuam rejeitando, não vai acontecer salvação. Aí nós estaríamos entrando em contradição. O Salmo 110, verso 4: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Citado em Hebreus, que eu já citei. Então Jesus não era descendente da tribo de Levi, portanto, pela lei de Moisés, jamais ele poderia ser sacerdote, porque a lei determinava que sacerdote era só da tribo de Levi. Hebreus 7,14: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Então isso é curioso, mas é verdadeiro, né? Hebreus 4,8: ora, se ele, Jesus, estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda um sacerdote que oferecesse dom segundo a lei. Quer dizer, se houvesse um sacerdócio segundo a lei, Jesus jamais poderia ser sacerdote. Então, pela lei de Moisés, não podia entrar nessa árvore da lei do sacerdócio. Aí, como é que hoje eu estou debaixo de um outro sacerdócio, uma outra aliança, eu quero voltar a buscar e viver as práticas do antigo? Então, o sábado, tantas coisas aí. Mas o sacerdócio de Cristo não foi feito pela lei, mas então segundo a virtude e a vida incorruptível do Senhor. Ele não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo a virtude e da vida incorruptível. Hebreus 7,16. Perfeito para sempre. Hebreus 7,28. Porque a lei constituiu sumo sacerdote homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. O que está dizendo com isso?
A antiga aliança era com o sumo sacerdote, que o primeiro foi o Arão, do tempo de Moisés, foi o primeiro deles, eleito por Deus, mas era um homem pecador como qualquer outro. Então, para oferecer os sacrifícios de expiação pelo pecado, ele tinha que primeiro fazer por ele. Por isso era imperfeito, porque ele tinha que primeiro fazer um sacrifício pelo perdão dos pecados dele, passar pelo banho da purificação e tudo, para depois ir perante Deus ministrar, interceder em favor do povo que trazia os seus sacrifícios pelo pecado. Então, homens frágeis e debaixo de pecado, então por isso ele era imperfeito. A antiga aliança era imperfeita nessa questão. O escritor explica que todo sacerdócio pela lei era temporário, mas Cristo, como já vimos, é eterno, então lá era temporário. Hebreus 8,6: mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Lembro da primeira quinta-feira, que eu falei de Hebreus, que a palavra-chave de Hebreus é melhor, certo? Sempre melhor, superior, melhor aliança, melhor sacerdócio, tudo acima, né? Tudo superior, tudo melhor. Então, a antiga aliança, ela é profética em todo sentido. Alguém diz que se descarta o Antigo Testamento? Não, lógico, porque lá estão as bases doutrinárias. Então, se tira lições. Então, tudo de lá é cheio de simbologias proféticas que apontam para a nossa nova aliança em Cristo Jesus. Então, uma vez que ela é simbólica e profética, a gente tem que ler e estudar ela com essa visão. Como diz antes ali, rudimentos, de uma maneira mais simples, um tanto obscura, porque são sombras. E aqui na nova aliança nós temos a realidade, a luz raiou, iluminou, a luz do conhecimento, da revelação de Deus. Então não tem mais por que a gente estar atrás das sombras. Paulo aos Colossenses diz que Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então essa revelação, essa expressa imagem do Senhor. Vamos lá um pouco, já que estamos falando que isso no Antigo Testamento tudo é simbólico. Você, em cada personagem do Novo Testamento, em cada coisa lá, você vai ver alguma coisa apontando sempre para Cristo e para a obra dele. Acho que eu disse na primeira quinta-feira que tudo na Bíblia, de começo ao fim, o foco da Bíblia é a restauração do homem. Aquela glória, aquela imagem que Adão e Eva perderam, que era a glória de Deus, que vestia ele, a imagem semelhante de Deus, e que o pecado levou tudo abaixo, perdeu tudo. A obra de Cristo é exatamente recuperar, até chegar àquele ponto que João disse: assim como ele é, o veremos e seremos semelhante a ele. Tá certo? Então, até chegar lá, o foco da Bíblia é todo esse longo processo. É uma revelação progressiva, é uma obra progressiva, restaurando o homem, e tanto é progressiva a revelação de Deus para nós, como também é progressiva o nosso processo de restauração. Lembra que eu falei dos 3 pontos que envolvem novo nascimento ou regeneração, santificação progressiva e por fim a glorificação. Então até chegar lá tem todo esse longo processo. Então quando você lê e estuda qualquer parte do Antigo Testamento, procure ver sempre a parte simbólica ou profética que aponta para a nova aliança. Sempre vai achar isso. E eu quero citar algumas coisas aqui, tá bom? Êxodo 27:16 diz assim: e à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, de obra de bordador, e suas colunas 4 e suas bases 4. Aqui fala de 4 cortinas que ficavam na porta, no portão do pátio. Átrio é pátio. Vamos imaginar aqui, portão lá fora, né? O portão da entrada no pátio. Aqui dentro o templo tem o lugar santo e uma cortina que separava o lugar santíssimo. As pessoas não podiam entrar nessa parte. As pessoas, povo, população só ficava lá no pátio. No lugar santo só os sacerdotes entravam, e no lugar santíssimo só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então quando as pessoas vinham, as festividades, Páscoa, o dia do sacrifício, o dia da expiação, aquelas coisas,
Eles viam quando chegavam no pátio lá fora, que era cercado, com todo aquele cortinado, cercava tudo. Chegava no portão de entrada, eram 4 cortinas, uma de cada cor, como lemos. Essas cortinas apontam para os evangelhos. Cada cor representa o evangelho. Ezequiel 1:10 também tem uma versão que diz assim: a forma de seus rostos, falando de querubins, na visão do tempo, eram como homem à direita, e 4 tinham o rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Então tinha rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. Também aponta para os evangelhos. Então quando nós vamos lá, por exemplo, Mateus, é representado pela cor púrpura da cortina do tabernáculo. É a cor do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. E o símbolo do rei é o leão. E Mateus foi escrito para judeus. Por isso já tem a genealogia de Jesus no primeiro capítulo, que judeu levava isso muito a sério, sendo o rei tem que ter genealogia. Entende a ligação? Então a cor púrpura da cortina aponta para Mateus, o Evangelho de Mateus. E representa em força e sabedoria. Já a cor carmesim e a cor do sangue representa o Evangelho de Marcos. Marcos é o Evangelho do servo. Jesus é o servo. E o símbolo ali é o boi, que representa trabalho e serviço. Foi escrito para os romanos. Então não tem genealogia. Servo não tem genealogia, não tem porquê. Romanos não tinha importância para isso. O judeu que valorizava por causa das profecias e da lei. Certo? Representa o serviço pesado. A cor branca aponta para o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como o Filho do homem, o homem perfeito, e foi escrito para os gregos, e os gregos valorizavam a inteligência e a sabedoria. Até hoje somos influenciados pelas ideias dos filósofos gregos. Então eles valorizavam muito isso. Então Lucas tem esse foco. Aí a cor azul celeste, a outra cor da cortina, aponta para o Evangelho de João, onde Jesus é apresentado como o Filho de Deus, e o símbolo é a águia, na visão de Ezequiel. São ricos não só essas simbologias? Está entendendo? Tá bom. Aí o judeu chegava no pátio lá, tinha as cortinas, essas 4 cortinas. Daí ele passava a cortina, entrava no pátio, no átrio. Qual é a primeira coisa que eu deparava? Altar do sacrifício, onde eram queimados o holocausto, o sacrifício, perdão, de isso? Sacrifício de Jesus Cristo, certo? Então me acompanhe. Seguindo mais uns passos adiante, tinha a pia de bronze com a água, Deus devia lavar esses banhos, o banho da purificação, tinha que se lavar. Só que os pecadores ficavam no átrio. Quem ia para frente eram os sacerdotes, com o sangue do sacrifício. Aí ele ia adiante e entrava no lugar santo. No lugar santo tinha à direita uma mesa com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, que ficava a semana toda, todo sábado era trocado aqueles pães. No centro ficava o altar do incenso e à esquerda o candelabro. Aí tinha a cortina que separava o lugar santíssimo com a imagem do querubim. Quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim, botou o querubim com a espada. Está bloqueada a presença de Deus. O homem nunca mais viu o rosto de Deus. Então, quando o sacerdote chegava dentro da cortina, tinha querubim de guarda. O sumo sacerdote só podia passar o véu trazendo o sangue do sacrifício e o incensário na mão, para entrar uma vez por ano para fazer oração de intercessão pelos pecados. Passando o véu estava a arca da presença da glória, com mais 2 querubins em cima, e na cortina mais um querubim vermelho, bordado na cortina. Agora, se você prestou atenção, passando o portão, no átrio, o altar do sacrifício, a pia de bronze, a mesa do pão, o altar do incenso, o candelabro, passando o véu, o que formou aqui? Vocês conseguiram entender? A sombra da cruz. Aleluia. Então tudo no Antigo Testamento é profético.
Tudo é rudimento da doutrina de Cristo. É isso que o escritor aqui está dizendo. Tudo aponta para Cristo e seu sacrifício. Então, se Cristo já veio, cumpriu toda essa simbologia, todas essas profecias, Ele é a realidade, a revelação da glória, expressa a imagem do Pai, por que eu vou voltar atrás? É isso que ele está dizendo para os hebreus. Por que você vai largar a fé em Cristo e vai voltar lá atrás? Se submeter de novo debaixo de um jugo insuportável de lei? Meu Deus. Que não pode salvar ninguém. E quando a gente diz isso, eu vou perguntar, então qual era a finalidade da lei? Paulo responde em Gálatas 3 e alguma coisa. Ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Como assim? Uma vez que a lei veio e diz todo mundo pecou e todo mundo está condenado, leva a pessoa a clamar: quem pode me salvar? E o próprio Paulo responde: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não faz sentido querer voltar atrás? É aquela coisa, eu quero fazer para merecer. Não. Deus nos deu de graça aquilo que nós não tínhamos condições de pagar. Aleluia. Ezequiel 10, verso 4, que eu citei antes, diz que então se levantou a glória do Senhor sobre os querubins, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de nuvem, e o átrio encheu-se do resplendor da glória do Senhor. Irmão, quando a gente lê isso aqui, tem muita gente batendo palma, dando glória a Deus na igreja. Aqui era motivo de chorar, porque a glória não estava chegando, ela estava saindo. E o que eu mencionei antes já, ela estava saindo. Então hoje nós temos que orar sim, por esse retorno da glória para Israel. Então um dia Jesus veio, nas vésperas de ser crucificado, ele olhou para a cidade e chorou sobre a cidade. Ele disse: se você reconhecesse o dia da tua visitação. Então quando o Ezequiel profetizou dessa glória, que foi saindo aos poucos por causa da idolatria e do pecado, era como Jesus chorando, querendo ir mais uma vez, eles rejeitaram. E a glória do Senhor que saiu do templo foi para o monte. Jesus foi rejeitado e foi levado para o monte e crucificado. Mas Jesus vai descer em glória no monte e vem salvar Israel. A glória do Senhor vai voltar, mas quando esse remanescente clamar e se humilhar diante do Senhor. Então tudo isso vai mostrando essa simbologia e a superioridade desta nova aliança. Mas aqui no capítulo 8, então ele fala do melhor conserto. Por que o melhor conserto? Por causa dessas diferenças. Esse conserto agora é pelo sangue de Jesus e pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. E o santuário também vai mudando. Quando o Ageu disse que a glória da última casa seria maior do que a da primeira, eu não estava falando da riqueza de Salomão, daquela coisa toda do primeiro templo, mas estava falando dessa glória, que esse templo é o próprio Jesus também. Tem essas duas interpretações: a glória do templo em si, onde Jesus entrou, porque Jesus esteve no templo naquela época, mas também Cristo como templo, certo? Então nisto tudo é um conserto maior, porque aquele conserto era baseado em sangue de animais, que ele então encobria temporariamente os pecados diante de Deus. Mas esse aqui agora remove, então é um conserto superior, porque não está baseado em sangue de animais, mas no sangue do próprio Filho de Deus, portanto santo e perfeito. Santo, aquele que não tinha pecado se fez pecador por nós, tomou as nossas culpas. Então, veja bem, lá na antiga aliança era um sacerdote pecador, porque era homem também, herdado a natureza pecadora desde Adão, como qualquer outro. Tomava um animal que não tinha entendimento, raciocínio nenhum, simbolicamente transferia a culpa ao animal, que era sacrificado. O sacerdote fez sacrifício por ele mesmo para interceder. Então agora vem um que é diferente, é eterno, é santo, é Deus que se fez homem e dá o próprio sangue, não sangue de animais. Então é superior ou não é essa aliança? Incomparavelmente superior esse novo concerto, porque o sangue do próprio Senhor. E esse santuário também é outro. Em Apocalipse diz que o João diz que viu no céu a imagem no mesmo tempo. Ele viu inclusive a arca.
Não é a mesma que está aqui na terra. Porque, segundo a visão que foi dada a Moisés, que Moisés construiu tudo segundo o modelo que ele viu no céu. Deus mostrou pelo céu e mandou ele construir. Então, aí João viu tudo dessa maneira. Então, aí tudo é superior, tá certo? Essa é a grande palavra, tudo é superior. E Jesus, então, é essa expressa imagem, né, de Deus, e expressou tudo isso. Então, foi um sacrifício do seu próprio corpo, da sua própria vida por nós. Então, em todo sentido, ele é superior. Amém? Em todo sentido é superior. Então precisamos entender, porque essas coisas elas são basilares da nossa fé, da nossa crença, da nossa salvação. Entender a grandeza desse fato. Haveria algum limite para Deus nos perdoar de alguma coisa? Haveria algum pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar? A palavra de João foi essa: foi Deus que tira, remove o pecado.